Olá a todos vocês, meus amigos. Nesta primeira parte do nosso vídeo de quisitação, nós iremos trabalhar alguns quesitos. O primeiro quesito que é proposto perante o conselho de sentença é quanto à materialidade do crime. Então, por exemplo, imagine que foi posto ao conselho de sentença a seguinte indagação. No dia 23 de maio de 2018, por volta das 17 horas, na Avenida Brasil, casa número 23, Jobreval foi vítima dos disparos de arma de fogo, a que alude o exame cadavérico de folhas tais. Muito bem, o conselho de sentença vai proceder à resposta do sim ou à resposta do não. Em se constatando mais de 3 nãos, o acusado está absolvido do plenário do júri. Sim, absolvido, porque o conselho de sentença entendeu que não ocorreu um homicídio. Ocorreu um suicídio, por exemplo, mas homicídio não foi. Se por acaso o conselho de sentença, por sua vez, com mais de 3 sim, disser que ocorreu um homicídio, nós vamos proceder ao segundo quesito. E segundo o Código de Processo Penal, o segundo quesito que é posto ao conselho de sentença é em relação à autoria ou à participação do crime. Sim, para saber se o autor foi realmente o autor da empreitada criminosa ou apenas auxiliou, induziu ou instigou a prática do crime. Então, por exemplo, é feita a seguinte pergunta ao conselho de sentença: o réu Jobreval concorreu para a prática do crime? Pronto, esta é a pergunta. Mais de 3 não, jurado absolveu o acusado. O acusado vai embora para a casa dele. Se por acaso o conselho de sentença disser mais de 3 sim, a priori ele é o autor deste crime. A priori ele é o autor deste crime. Então, a priori ele pode estar até condenado. Tudo bem? Mas tendo mais de 3 sim, o juiz ele fará a pergunta padrão do tribunal do júri. E que pergunta padrão é essa? É a que está estabelecida no Código de Processo Penal. Da seguinte forma: o jurado absolve o réu? Esta pergunta é feita. O jurado absolve o réu? Mais de 3 não implica na condenação do acusado. Mais de 3 não implica na condenação do acusado. Agora, por exemplo, se o conselho de sentença disser mais de 3 sim, implica dizer que o jurado está absolvido. Implica dizer que o jurado está absolvido. Tudo bem? Agora prestem atenção. Antes de 2008, nós tínhamos frequentemente no tribunal do júri perguntas sobre legítima defesa. Perguntas sobre excludente da culpabilidade. Hoje nós não temos mais. Porque todas essas teses defensivas se encontram na resposta padrão. Sim, nós deixamos de lado essas perguntas sobre excludente da licitude, sobre excludente da culpabilidade, e agora nós concentramos todas elas na pergunta padrão do conselho de sentença, que quer dizer os seguintes termos: o jurado absolve o réu?
Esta pergunta concentra todas essas teses defensivas. Estamos bem? Agora imagine o seguinte. Imagine que o conselho de sentença, verificando, inclusive por meio da defesa que foi exposta no plenário do júri, verificou-se que a única tese defensiva era a ausência de autoria. Sim, imagina o seguinte, o tempo todo a defesa só dizia isso. Não foi o Jobreval, não foi o acusado que praticou o crime. E só sustentaram essa tese. A pergunta que eu faço é, mesmo assim, o juiz deve fazer a pergunta padrão? Esta é a pergunta. E o STJ, sim. Esta pergunta, ela é obrigatória. Mesmo que a defesa tenha uma única tese defensiva, qual seja a de ausência de autoria. E mesmo que os jurados rejeitem essa tese, de acordo com a segunda pergunta, porque a pergunta, depois da materialidade delitiva, é quanto à autoria. Se eles dizem que o Jobreval foi o autor do crime, mesmo assim deve ser feita a pergunta padrão. Ou seja, o juiz é obrigado a perguntar ao conselho de sentença: o jurado absolve o réu? Então estamos bem em relação a isso? Nesta situação, mesmo assim, em caso de rejeição dessa tese exclusiva da defesa, o juiz deve fazer essa pergunta ao conselho de sentença. Tudo bem? Então é nesses termos, inicialmente, que eu queria falar com vocês. Depois desta pergunta relacionada à pergunta padrão, nós temos perguntas feitas em relação ao privilégio. Mas claro, essa pergunta em relação ao privilégio, ela só é feita se a defesa suscitar esta tese em plenário do júri. Então, perguntas sobre o privilégio são elaboradas nos termos do parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal. Então imagine o seguinte, é feita a seguinte pergunta: Jobreval matou Tunícera por motivo de relevante valor moral? Esta pergunta ela é feita ao conselho de sentença. Você sabe que motivo de relevante valor moral diz respeito a aquele interesse de caráter individual, diz respeito exclusivamente ao agente. Então, por exemplo, vamos imaginar que o Jobreval tenha matado a Tunícera porque a Tunícera praticou um ato de infidelidade matrimonial. Sim. Imagine que a Tunícera lá, ela tenha saído dos padrões normais, né, e ter traído o esposo com outra pessoa. Nesta situação, imaginemos que o Jobreval, ele logo depois pegue ela no flagra e de ímpeto lá, tire a vida dela. Nessa situação, ele praticou o crime por motivo de relevante valor moral. Estamos bem? Mas também pode ser feita esta pergunta para o conselho de sentença: Jobreval matou o réu, por exemplo, Asdrubal, por motivo de relevante valor social? O motivo de relevante valor social é aquele que diz respeito ao interesse da coletividade. Então imaginem aqueles bandidos que normalmente eles assaltam os mercadinhos da cidade, aquilo ali revolta toda a população, e eles fazem isso com tanta frequência que aparece um justiceiro e tira a vida desses indivíduos assaltantes.
Neste caso, o agente homicida, ele praticou um homicídio privilegiado. Daí ser feita esta pergunta ao conselho de sentença. O Jobreval matou o Asdrubal por motivo de relevante valor social? Aí vocês sabem, mais de 3 não tem privilégio. Mais de 3 sim, causa de privilégio. Ou seja, o juiz no momento da dosimetria da pena vai reduzir ela de 1/6 a 1/3. De 1/6 a 1/3. E a terceira hipótese de homicídio privilegiado é aquela quando a gente pratica o homicídio sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então imagine que o Jobreval tenha ficado bastante irritado, que o inimigo dele disse: olha, Jobreval, você é o maior corno desta cidade. Imagine que ele tenha dito isso. Então aquilo ali subiu de tal forma nele que ele ficou incontrolável. Foi tomado por uma violenta emoção, ele pegou uma arma de fogo e disparou no Asdrubal. Tudo bem? Durante o plenário do júri, é feita a seguinte pergunta: Jobreval matou Asdrubal sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima? Pronto. Esta pergunta ela é posta ao conselho de sentença. Mais de 3 não teve privilégio. Mais de 3 sim, o juiz vai ter que reduzir a pena de 1/6 até a metade. Tudo bem? Isto é o caso de privilégio. Logo em seguida, de acordo com a pronúncia, se o magistrado tiver pronunciado por qualificadoras e majorantes, esse quesito será posto aos jurados. Sim. Então vamos imaginar, foi posto uma qualificadora. Por exemplo, as qualificadoras estão presentes no parágrafo 2º do artigo 121. O parágrafo 2º do artigo 121. Motivo fútil, motivo torpe, prego de veneno, prego de fogo, sob emboscada e por aí vai. Então vamos por exemplo. Jobreval matou a tunícera com emprego de veneno. Pronto. Esta pergunta ela é feita aos jurados. Tudo bem? E eles vão dizer: mais de 3 sim, o homicídio está qualificado. Mais de 3 não, o homicídio não estará qualificado. Tudo bem? Um detalhezinho aqui. Preste atenção. Já que eu falei em emprego de veneno, preste atenção na seguinte situação. Imagine que o Jobreval ele pega a tunícera, amarra ela, e agora ele começa a tocar o terror com ela. Olha, tunícera, agora você vai morrer. Agora não tem escapatória. Tá aqui o veneno. Eu vou te obrigar agora a você a tomar. Você vai morrer envenenada. Nesse caso, o homicídio ele vai ser qualificado pelo emprego de veneno. Aí, imagina, pegou, deu o veneno para a tunícera bebeu e morreu. Pergunto, nesse caso, o homicídio vai ser qualificado pelo emprego de veneno? E a resposta é não. E por que não? Porque para ser qualificado este homicídio com o emprego de veneno, a vítima não pode saber que está sendo envenenada. Sim, neste caso o homicídio será qualificado, mas será qualificado por meio cruel. Tudo bem? Então cuidado nesta informação. Dentro desta aquisitação também,
Se o juiz, durante a pronúncia, tiver pronunciado também com causa de aumento de pena, nesse momento também será feita a pergunta sobre a majorante. Então será assim mais ou menos. O réu Jobreval matou Asdrubal quando tinha menos de 14 anos. O réu Jobreval matou Asdrubal, menor de 14 anos de idade, mais de 3 não. O homicídio não será majorado. Mais de 3 sim, o homicídio será majorado. Ou seja, o juiz irá aplicar um aumento de 1/3 da pena. Tá bom? Nós chamamos isso de homicídio majorado ou homicídio circunstanciado. Professor, como nós sabemos as majorantes do crime de homicídio? Muito bem, basta nós lermos as qualificadoras do parágrafo, as majorantes do parágrafo 4º, do parágrafo 7º, do parágrafo 6º, e por aí vai. Lá nós temos majorantes. Tudo bem? A depender da majorante indicada na pronúncia, será feita esta pergunta ao Conselho de Sentença. Ao Conselho de Sentença. Estamos bem? Então, nesta parte do vídeo, eu abordei com vocês esta primeira parte de quisitação. No próximo vídeo, eu vou trabalhar com vocês de forma calma o homicídio qualificado privilegiado e as demais quisitações feitas ao Conselho de Sentença. Estamos bem?